E aí, pessoal, boas-vindas ao The Foundry by Fort College. Hoje a gente vai construir um guia visual essencial. Essa explicação aqui funciona literalmente como um projeto de engenharia definitivo para construir aquele estudo de caso sólido, sabe? Aquele nível de tribunal mesmo, totalmente defensável, usando dados brutos sobre o Gulfstream. Para quem vem acompanhando a nossa jornada pelas métricas de blockchain, já ficou bem claro que coletar os dados é, no máximo, metade da batalha. A outra metade? Bom, é construir um argumento absolutamente inabalável. Vamos nessa? Só para a gente se situar, a ideia agora é preencher aquela lacuna que ficou da nossa lição anterior sobre os métodos de análise para transações Gulfstream. O minério bruto já foi extraído, a gente já refinou tudo em análises puras e agora, para chegar no marco final do nosso Capstone Project, a gente está montando todos esses componentes numa máquina estruturalmente perfeita. Não é mais só sobre rodar scripts, tá? Agora é sobre contar uma história técnica que qualquer engenheiro ou revisor consiga bater o olho, reproduzir e validar de primeira. Certo, vamos dar uma olhada na nossa estrutura. A gente vai passar pela base do documento, depois a coleta de dados, resultados e análises, as limitações reais, as recomendações e, por fim, a revisão e o veredito. Ponto número 1, a base do documento. É aqui que a gente cria a nossa fundação metodológica. Porque, convenhamos, jogar uma pilha de scripts e dados brutos no colo de um revisor é pedir para a estrutura desmoronar, né? Ninguém quer ficar decifrando um emaranhado de códigos sem contexto nenhum. É exatamente por isso que a gente precisa desse esqueleto estrutural obrigatório para construir uma fundação rigorosa. Todo estudo de caso, seja em formato Markdown ou PDF, tem que começar com um título claro e um resumo que já entrega o ponto principal logo de cara. A partir daí, a gente passa pela introdução da pergunta de pesquisa, os métodos, a amostra de dados, a análise, as limitações, recomendações e, claro, os apêndices. Cada vírgula, cada linhazinha de código precisa ter um lugar muito bem designado nesse fluxo. É como construir um arranha-céu, afinal, não dá para colocar as janelas antes de erguer a viga de aço, concorda? Avançando para a seção 2, coleta de dados. É a hora de falar dos nossos materiais brutos. Olha, nessa fase, não adianta simplesmente dizer que os dados foram pegos lá da rede Solana. É preciso fornecer as instruções exatas de extração, tipo um manual mesmo, para que outro pesquisador consiga recriar exatamente aquele universo. E isso traz a gente para uma das palavras mais importantes de toda a engenharia de dados: procedência. Procedência é aquela rastreabilidade explícita do seu trabalho. Basicamente significa mostrar o hash exato do commit no repositório, o script específico e os parâmetros exatos de linha de comando que geraram aquele pedaço de dados em JSON. Sem uma procedência cristalina, o caso inteiro desmorona no primeiro escrutínio técnico. Então, o ponto crucial aqui é entender como conectar os métodos com a evidência. E essa tabela ilustra perfeitamente os critérios de aceitação para isso. Os revisores vão usar exatamente esse padrão. Quando a gente menciona uma metodologia, eles vão querer ver a evidência correspondente ali do lado. Nomes de arquivos, parâmetros de captura e aqueles pequenos trechos representativos de JSON ou CSV, coisa de 5 a 20 linhas no máximo. A grande sacada é que o revisor possa abrir o script referenciado e verificar o esquema de dados na mesma hora, sem dor de cabeça. E chegamos no número 3, resultados e análises. A hora de conectar as evidências. Pessoal, essa aqui é literalmente a sala de máquinas do nosso estudo de caso. É aqui que a mágica acontece, onde a gente pega as evidências visuais e conecta com aquelas grandes afirmações sobre o encaminhamento do Gulfstream. E é vital lembrar de uma coisa: gráficos bonitos não significam absolutamente nada sem contexto. Todas as figuras que entrarem no documento precisam ter legendas super detalhadas. Uma legenda aceitável tem que explicar o que foi medido, qual método de plotagem foi usado e, mais importante ainda, qual célula específica do Jupyter Notebook gerou aquela imagem. Quem está lendo não devia ter que brincar de adivinhação para saber de onde um gráfico surgiu. E aqui vai um lembrete bem amistoso sobre o rigor técnico da coisa. A gente tem que saber separar muito bem o que é causalidade e o que é correlação. Pensa bem, só porque um validador encaminhou um lote gigantesco de transações bem no exato momento em que alguém derrubou uma xícara de café no servidor, bom, não significa que o Gulfstream causou o derramamento do café, né? A linguagem técnica que a gente usa precisa ser super cuidadosa, bem conservadora. Se a análise mostra só uma correlação positiva, a gente chama de correlação, e não de causa direta. Simples assim. Dá uma olhada nesse gráfico de barras aqui. Vê como a gente consegue interpretar visualmente a latência de encaminhamento em 3 amostras diferentes de validadores. O lance é que o papel de quem analisa não é só dar um copiar e colar no gráfico e jogar no meio do documento. O trabalho real é redigir uma interpretação concisa logo abaixo dele. A gente precisa conectar aquele padrão visual com uma afirmação factual que seja sustentada pelos dados.
É, de verdade, a arte de traduzir a engenharia crua em uma narrativa clara. Parte 4 do nosso guia, limitações reais. O famoso teste de estresse. Olha, nenhum projeto de engenharia é impecável. Nenhuma coleta de dados no mundo real é 100% perfeita. E adivinha, reconhecer essa incerteza torna o estudo de caso imensamente mais confiável. Nota como essa frase na tela soa profissional e blindada? O modelo de detecção tem taxa estimada de falso positivo de aproximadamente 4%. Colocar isso no seu documento mostra exatamente como formular uma estimativa de incerteza quantificada, conservadora, e que saiu direto daqueles métodos de análise que a gente viu lá na lição 3. Isso mostra que você conhece muito bem os limites das suas próprias ferramentas. E, para ir além disso, é super crucial listar ativamente quais são os possíveis vieses. Por exemplo, será que rolou algum viés de amostragem na hora de escolher os validadores? As janelas de tempo que usamos acabaram deixando alguma coisa importante de fora? Teve algum problema de desincronização, o famoso clock skew, ou talvez alguns campos ficaram ausentes durante a captura? Explicar com toda a clareza como esses fatores poderiam inflar as contagens de encaminhamento observadas constrói uma credibilidade gigantesca com os revisores técnicos. Mostra que a gente antecipou até os casos mais extremos. Chegando agora no número 5, recomendações e próximos passos. Bom, com todas as limitações mapeadas, o nosso foco muda para os resultados acionáveis. É a hora de formular os próximos passos para o desenvolvimento. E tem uma regra de ouro para a entrega desse marco final do capstone. O seu documento tem que ter no mínimo 2 recomendações específicas e prescritivas. E não podem ser só opiniões soltas da sua cabeça. Cada uma dessas recomendações tem que citar explicitamente uma figura ou tabela numerada lá da seção de resultados como a base. Tipo assim, com base na latência isolada que vimos na figura 4, a gente recomenda a reconfiguração do parâmetro x. E finalmente, a nossa etapa número 6. Revisão e veredito. É a hora da auditoria final. É exatamente nessa auditoria que a gente garante que nenhum parafuso ficou solto e nenhuma afirmação ficou voando sem evidência antes de enviar o projeto. É muito legal ver como os programas de aprendizado focados na comunidade prosperam justamente nessa etapa. Igual acontece nos programas lá da Ford College, onde os colegas vão revisar o trabalho executando essa lista aqui, passo a passo, abrir os scripts de amostragem, checar a sanidade dos campos, tentar reproduzir 1 ou 2 figuras e mapear cada afirmação do texto direto para uma evidência. Isso garante que a narrativa seja totalmente defensável, sem que o revisor tenha que ficar reprocessando gigabytes de dados originais. O que nos deixa com essa pergunta provocativa. Os seus dados conseguem sustentar o veredito final? No fim das contas, a diferença entre uma teoria qualquer e um estudo de caso irrefutável sobre a rede Solana está na forma como você conecta os pontos, desde lá da linha de comando até as conclusões escritas. Muito obrigado por acompanhar essa explicação até o fim. Para quem quiser mergulhar de cabeça em infraestrutura Web3, dominar de vez o Gulfstream e aprimorar as habilidades com materiais super aprofundados como esse, não deixem de visitar Ford.college. Um grande abraço e até a próxima!